Muito obrigado. Quando a gente fala das ciências, né, as áreas da psicologia, nos outros podcasts vocês puderam ver, né? Qual que é a tamanha importância de se saber como que começou X ciência, por quê, né? O que foi a indagação da época, porque as ciências elas têm uma caminhada longa, é isso que faz a gente ter tanta credibilidade na ciência, né? E a entrega dos pesquisadores em realmente trazer ali com dados, com evidências. E a neurociência ela tem esse peso. Quando a gente vai fazer orientações, principalmente familiares, tanto aqui e mais da minha parte, né, lá na PAI, a neurociência ela se torna um argumento ímpar e matriz ali nos meus relatórios. Perfeito. Então vamos lá, né? Como, onde, quando e por que a neurociência surgiu. E aí eu só ressalto, só fazer uma observação curtinha, a Wundt. Porque ele teve um impacto significativo ali como patriarca, né, dessa área dentro da psicologia. Pelo menos a gente contando com os registros de livros. Porque como a gente aprendeu ao longo da graduação, outros países, outros pensadores, cientistas, né, de outros locais que não fosse ali a região europeia, né, aquele central que tinha ali na época da ciência quando ela estava florescendo, começaram também essas indagações. Verdade. Mas, e aí? Vamos pegar, né? Neurociência, de fato, como é um termo complexo, é difícil até definir porque não tem muito um consenso do que é essa área. A gente parar ali, um neurocientista, ele está estudando o cérebro, vendo processos ali de memória, de atenção. Esse não é um aspecto da psicologia. Um neurocientista trabalhando ali com o cérebro em como ele produz e modula o movimento. Esse não é um trabalho ali do fisioterapeuta ou de um profissional de fisiologia. De fato, as neurociências ou neurociência é um campo multidisciplinar. Quando a gente fala em neurociência e neurociências, está sendo ali a gente pegar todas as áreas, a parte de muitas áreas que envolve o estudo do cérebro. E ali tem mesmo um desenvolvimento que o Wundt, né, a gente viu Wundt, o nosso muita gente coloca, né, como um ponto inicial ali da nossa área, que você comentou muito bem, né, teve usar outras pessoas trabalhando ali, mas ele, em toda a sua importância, a gente às vezes esquece, né, ele era alguém da psicologia fisiológica, né, que buscava estudar em alguma medida o tempo de passagem de uma informação psicológica pelos nervos, pelo cérebro, a pessoa observar o próprio cérebro ali no seu método introspectivo que ele utilizava, né? Então, como é importante mesmo esse aspecto. Neurociência, então, vai ser, na verdade, esse campo multidisciplinar que vai envolver as partes de diferentes ciências que estudam o sistema nervoso, não exatamente só o cérebro, mas todo o sistema nervoso, também chamado sistema neural. A gente tem um sistema respiratório, tem um sistema ali digestivo, tem um sistema muscular, a gente tem um sistema nervoso que é uma parte do nosso corpo, né? Que é o cérebro, é a medula espinal, são os nervos. Todas as ciências vão estudar elas em algum nível. E aí, quando a gente estuda, a gente está compondo as neurociências ou a neurociência. Lá é porque a gente pensa assim, onde que eu sinto uma emoção, né? A gente fala o coração. E antigamente isso vem desde a antiguidade mesmo, né? E do grego. Exatamente. O Aristóteles, ele acreditava que era o coração. E ele sempre teve onde que está a sede da consciência, do psicológico. Desde esses estudos ali, a gente já estava começando a saber construir a neurociência, que começou com um aspecto primeiro de entender a consciência, um aspecto psicológico. Um aspecto psicológico. Como a gente pode pensar? Antigamente a gente tinha trepanações, né? Furos mesmo colocados no crânio de egípcios, no Egito na Antiguidade. A hipótese era que para fazer uma vazão de espíritos, de questões assim, um trabalho médico religioso naquele sentido. Mas já mostrava que as pessoas estavam com algum interesse lá no cérebro. Aí depois os filósofos gregos, Aristóteles, Platão colocou no cérebro, Hipócrates colocou no cérebro, veio Aristóteles, colocou no coração, e ali foi um ponto, onde que está a sede da consciência. Conforme foi passando os anos, principalmente no século XVIII, surgiu a frenologia do Gall,
era aquela ideia de que a gente poderia avaliar as diferentes protuberâncias do cérebro, o tamanho da testa, o tamanho do cérebro, não, perdão, protuberâncias no crânio, o tamanho da testa, pequenas variações no formato do crânio, isso poderia indicar a inteligência. Muita gente, quando fala da frenologia, que foi esse estudo, que foi essa primeira ciência proposta por um europeu chamado Gall, eles comentam, não, era o estudo do crânio para entender a consciência. Não, ele estava dizendo que o cérebro tem certas áreas, que tem certas funções, certas atividades que vão crescendo e vão moldando o crânio. Ele falava já de neurociência, ele já buscava estudar o cérebro e estudar aspectos psicológicos relacionados ao cérebro. Então isso foi muito importante, teve uma influência ali na Europa, importante esse aspecto da frenologia. Então ali se você tinha uma pessoa que tinha uma testa muito grande, quer dizer que ele estava com uma inteligência muito grande, né? Vamos ver isso, se é verdade ou não, não sabemos onde é que ele arranjou isso, né? Mas hoje não tem muito a ver nada isso não. Mas ele buscava ver algo físico no crânio e ele buscava delegar. Então lá atrás existia a sede da empatia, então ele colocava assim, que é o lugar de se colocar no lugar do outro, né? Nossa habilidade de se colocar no lugar do outro. Lá atrás, no crânio, se tinha lá uma pessoa que tinha uma protuberância lá naquela área, tinha uma pessoa que estava muito desenvolvida em empatia. Criminosos, então, tinham áreas pequenas no crânio relacionadas, ou no formato do rosto, relacionadas a controle de impulsos, enfim, ele buscava teorizar tudo isso. Mas foi importante porque, dentre todas as ideias que estavam surgindo ali, ele colocou as funções psicológicas no cérebro, começou a chamar nossa atenção para o cérebro. Porque antes disso a gente já estudava o sistema nervoso mais voltado para os nervos. Tem aquele famoso experimento, né, do cientista com um sapinho, né, que dá um choquinho na perninha do sapinho que está ali no laboratório, o sapinho vai contrai a perninha mesmo estando já morto, né? A gente estudava essa condução mais nos nervos. Isso veio depois no século XIX, tivemos pacientes que sofreram lesões, traumatismos cranianos, acidentes e por isso desenvolveram certas dificuldades. Um exemplo é o paciente Tantan, do Broca. Broca foi Broca. É um cientista francês, um neurologista. Ele estudou esse paciente que ele ficava repetindo essa sílaba, tan, tan. E tem a área de Broca, né? A área de Broca, exatamente. É porque esse paciente teve uma lesão em razão do trabalho dele que trouxe um acidente de trabalho que prejudicou essa área aqui mais na frente do cérebro, mais lateral aqui do lado esquerdo. Essa área é a área de Broca, porque ele estudou, ele viu que quando teve essa lesão, o paciente teve um prejuízo na produção da fala. Ele produzia a fala de forma estereotipada, ele não conseguia produzir outras palavras, outras sílabas, a não ser tantã. E hoje a gente ainda fala, né? Aquela pessoa tantã, veio dali a curiosidade. Ah, não sei ver. Então, era o paciente tantã, ficou esse nome, né? Mas, enfim, aí veio disso. No século XIX foi exatamente o surgimento da neurociência, com Broca. Foi quando Broca ele fez esse estudo do paciente. Wernicke também estudou outros pacientes que sofreram lesões no cérebro, lesões no crânio que afetaram o cérebro e tiveram comprometimentos nas funções psicológicas, nas habilidades relacionadas à área comprometida. O próprio Wundt e veio dali. E por aí foi em diante. Isso foi o surgimento das neurociências até o momento. Foi um pouquinho longo, mas acho que é mais ou menos por esse caminho. Isso faz sentido?